Olá, amigos e amigas do Jornal Vale. O Entrevista o Vale dessa semana vai tocar num assunto muito polêmico, a participação dos militares no governo federal. Nós vamos conversar com Suzelei Calil. Ela é cientista social pela PUC São Paulo, mestre em ciência política pela USP e doutora em ciências sociais pela Unicamp. É professora da Unesp no curso de graduação e pós-graduação em Relações Internacionais e é pesquisadora do Grupo de Estudos de Defesa e Segurança Internacional. É também escritora. Então, vamos começar, professor. Eu queria lhe perguntar diretamente a primeira pergunta. O que a senhora acha da participação dos militares no atual governo federal? Bom, essa pergunta não tem uma resposta simples, né? Não é assim. Eu acho que, do ponto de vista político, ninguém pode gostar do que está acontecendo. Por mais antidemocrático que seja uma pessoa, se ela minimamente pensar no que é um Estado de Direito, ela não vai achar bom ter militares no comando das políticas públicas, tá? Isso não significa que os militares não participem da formulação política. O que eles não podem é participar como vem participando no Brasil, né? Abertamente, explicitamente, sem nenhum controle do que existe. Por que eu estou dizendo isso? Porque a gente vira e mexe, pronunciamentos, que a gente chamaria na América Latina de pronunciamentos militares. Viu agora nos Estados Unidos, por exemplo. Mas eles não vão fazer pronunciamentos sobre temas que não... Então, assim, ele fazer um pronunciamento sobre a guerra do Vietnã, tá bom. Afinal de contas, são eles que vão para a guerra, né? Ele considerar fazer lobby no Congresso para aprovar verba, perfeito, vai lá, faz o lobby para aprovar a coisa do Congresso. O que ele não pode é, usando o uniforme, assinar uma nota como essa que fizeram agora os comandantes e o ministro da Defesa. Como é que chama isso? Tentando sujeitar, ofendendo um outro poder da República. Quer dizer, se a gente ainda vive numa república, existem 3 poderes, esses poderes têm que ser respeitados. Então, o grande problema é os militares saírem da casinha deles. Enquanto eles estão na casinha, não tem problema. Enquanto eles estão no quartel, não tem problema. Eles querem vir... Perfeito, sentem à mesa. Mas entendam que sentar à mesa significa um processo político. Não é, olha, um mando e outro obedece. Mando e outro obedece é no quartel. No processo político, é uma mesa de negociação. Então, e a negociação política é uma negociação de alguém ganha e alguém perde, né? A gente tenta fazer um empate, mas essa para não dar a soma zero, mas a gente tem que negociar para ter esse empate, né? Senão não tem como, a gente não consegue dialogar. Hoje, inclusive, né, a gente tem mais militares no poder do que na época da ditadura. A maior quantidade de militares, inclusive da ativa, né? Senhora, isso era impossível. Podemos falar que é um governo militar? Pode falar, sem dúvida. É um governo não militar, porque militar denota assim, olha, é um governo que tem por trás uma ideologia que é militarizada, que é o militarismo puro. Não, é o governo dos militares. E por que é importante essa diferenciação, Xandu? Porque não necessariamente um governo militar é um governo dos militares. Ele pode ser um governo militar e pode ser civil. Né? Se você for... por exemplo, se a gente pensar no Uruguai, na época, em 73, eu agora esqueci o nome do presidente que era de fachada, ou na Argentina da Isabelita, era um governo militar. Quem controlava eram os militares, mas nem por isso era um governo dos militares. O governo brasileiro, de pós-64 até 85, era um governo militar. Você não pode dizer que ele era, mas ele não era um governo dos militares. Tinha militar da reserva que participava do governo, tinha um monte de cargo foi ocupado. Meu doutorado eu fiz sobre isso, mostrando onde é que eles estavam, quais eram as áreas que eles tinham reserva de mercado, tal. Era muito, então era também um governo dos militares. Mas é diferente o governo 64-85 do governo do Bolsonaro, que é um governo dos militares. Não é um governo militar, mas é um governo dos militares.
E como a senhora ressaltou, isso não é nada bom para a democracia, né? Isso não é nada bom para o Estado de Direito. Mesmo, veja, se você tivesse uma ditadura, também não seria bom. Se tivesse qualquer outro tipo de regime, também não seria bom. Não é bom para nenhum tipo, não é bom para o Estado de Direito. Eu não estou nem falando de democracia, estou falando de Estado de Direito. Porque o Estado de Direito significa que você tem, na lei, aquilo que deve ser feito. O que acontece quando os militares entram em cena? Os militares, eles têm as armas. E quem tem a arma, se um cara põe uma arma na sua cabeça e pergunta para você, a bolsa ou a vida? O que você faz? Você não dá a bolsa para ele? A não ser que você seja meio louca, meio suicida, assim, fala, não, olha, achei um para me suicidar. Então tá bom, né? Mas, do contrário, você vai fazer o que ele quer. Então, quem tem as armas não pode estar na legalidade. É contra a legalidade. Não tem como. Não é ilegítimo só, é ilegal, porque a lei vai ser subordinada à força das armas. Né? Então, para a democracia, eu não sei se a gente pode falar, eu costumo dizer que discursivamente a gente fala em democracia ainda no Brasil, mas eu acho que a gente não tem mais democracia no Brasil. A democracia no Brasil é o quê? A gente tem eleição? A gente não tem nem certeza se vai ter eleição ano que vem. Que Porque, não, situação. só tem eleição se ganhar o meu candidato, hein? Que Porque situação, né? em 2018 foi isso. Como perdeu o candidato deles no primeiro turno, o que eles fizeram? Eles belaram o segundo turno. Primeiro, eles não deixaram o Lula se candidatar. E veja, se eles tivessem feito eleições... Aliás, se o Aécio Neves não tivesse sido antidemocrático, porque tem que se dizer isso. O grande antidemocrático desse país, quem começou toda essa coisa que deu nisso aí, tá? Por um lado, teve os militares, que não começou hoje, mas, por outro, teve o Aécio Neves, que virou e falou, não aceito, eu perdi, vou levar a bola para casa, que nem menino que joga a bola quando é pequeno e não quer mais jogar bola, porque está perdendo, o time dele está perdendo, então pega a bola e vai embora. É o que ele fez. Pior, ele não foi embora com a bola. Ele ficou falando no ouvido do juiz. Aí deu no que deu. Não teve. Não tiveram. E veja, todos os cenários antes de 2018, antes do golpe contra a presidente Dilma, mostravam que o grande vencedor das eleições seria o PSDB em 2018. A Dilma tinha que fazer um baita de um governo para para ser reeleita em 2018. Todas as instituições sérias de pesquisa mostravam isso. Bom, o que aconteceu em 2018 com o PSDB? O único estado da federação que continua tucanistão, como dizem, é São Paulo. Nunca mais ganhou nada, verdade. Não. E, bom, professora, para dizer que o militar possa participar de forma legítima de um governo, é aquilo que a senhora falou, dentro da atribuição dele, e apenas. Dentro da atribuição dele. E há atribuições que são militares. Então, dentro das atribuições que são militares, é legítimo que ele participe. É necessário que ele participe. Não é só legítimo. É necessário. Né? Mas ele tem que perder a arrogância de que, olha, eu não sou mais um. Eu sou o cara. Não, não é o cara. Quem é mais um dentro da formulação das políticas que devem ser feitas. E mais uma coisa, eles são, dentro dos governos que a gente teve até agora, a gente falou isso no curso, inclusive, o Ministério da Defesa é um ministério totalmente aparelhado pelos militares. Eles têm muita ascensão no Congresso Nacional. Eles falam, os deputados obedecem. Não precisa nem ter deputado militar. Pode ver, o militar espirra, o deputado fica com resfriado. Então, é isso. Então, eles têm já bastante poder no Brasil, considerando o Brasil. Então, essa participação, ainda que haja essa ascensão é legítima. Eles fazerem lobby é legítimo. Legítimo não é, né? Não é, legal não é, legítimo é, legal não é. Por quê? Porque todo mundo fala, não, você está corrompendo, está fazendo isso, está fazendo aquilo. Bom, mas a política da gente é feita assim. Né? Então, a gente também não pode simplesmente tapar o sol com a peneira. Eles têm os interesses deles? Têm. Eles têm que verbalizar esses interesses? Têm que verbalizar esses interesses. É legítimo que eles verbalizem. Não é só o governo que vai fazer isso. Agora, ele tem que ter canais para fazer isso. Não é por meio de partido político, não é
tomando de assalto o governo, não é criando um candidato para a presidência da República, como eles fizeram com o Bolsonaro, porque é uma ilusão achar que o Bolsonaro faz assim, ai, não, olha, o Bolsonaro cooptou os militares. Não, é o contrário. É o contrário. O Bolsonaro foi construído para representar esses interesses do partido militar, né? E a participação do militar na política, inclusive, é vetada pelo estatuto deles, pelas leis, né? Não é uma coisa de querer ou não, eles não podem dar opiniões, etc., não é? Não, mas no Brasil, a cultura política do Brasil, eu vou fazer uma analogia com o que eu falo de lei. No Brasil tem lei que pega e que não pega, a gente já ouviu falar nisso, né? Tem algumas leis que não tem que pegar mesmo, porque são tão imbecis que você fala assim, gente, de onde saiu isso, né? Como aquela lei que tinha aqui na cidade de São Paulo, do Jânio Quadros, que ia multar as velhinhas se o cachorro fizesse... Não, multar as pessoas que tinham cachorro se o cachorro fizesse cocô na calçada e a pessoa não recolhesse o cocô. Imagina um policial militar, grandão, bem nutrido, parando uma velhinha aqui em Higienópolis, aquelas que anda com o cachorrinho de um lado e com a bengala do outro, para multar. É evidente que essa lei não pegou, né? Então, e a mesma coisa é a questão dos militares, né? Então, você tem questões que pega e que não pega. Essa questão de não se pronunciar está na lei, mas ela vale a conveniência dos próprios militares. Então, por exemplo, o general Mourão, quando ele se pronunciou, quando ele era ainda comandante lá no Sul, eu não me lembro se ele tinha o comando ou se ele tinha não, ele era o comandante do Exército no Sul, né? Ele fez um pronunciamento contrário ao presidente Dilma. Ele foi punido. Como que ele foi punido? Ele foi retirado do comando e ganhou um prêmio, porque ele foi lá para o Ministério cuidar do setor de pessoal. Na verdade, ele foi promovido, ele não foi destituído do cargo. Tal. Mas, para quem está vendo de fora, quem não estuda militar, ele foi punido. Ele perdeu o cargo porque fez um pronunciamento. Então, isso está certo, tem razão. O cara se pronunciou, foi punido. Uma punição muito, muito significativa foi a do general... que não era nem da ativa, tá? Foi do general Sérgio Frota, não é Sérgio? Como é que era o primeiro nome dele? Bom, enfim, que foi ministro do Exército do Geisel. O Geisel tinha informado que não aceitaria outra morte feita em São Paulo pelo DOI-CODE. Foi quando morreu o Herzog. Tinha morrido o Manuel Fiel Filho, ele deu a ordem, falou, não tem mais morte, morreu o Herzog. Bom, ele não teve dúvida, o Frota está fora. Deu uma crise militar? Deu, o alto comando foi chamado, mas o Frota ficou de fora. E não apenas ele perdeu o cargo, o posto, como ele foi rebaixado, né? Então, isso é punição. E quando é que acontece isso? De novo, repito, quando é conveniente para as Forças Armadas. O Bolsonaro é terrorista, o que ele fez foi um ato terrorista. Aliás, tem que pautar o PL terrorista, hein? Antiterrorismo, essa porcaria que está aí. Senão a gente não vai poder mais fazer... Você não vai poder fazer entrevista assim comigo, porque senão nós dois vamos presos, né? E passar. Você não vai poder falar mais nada contra ninguém que eles não queiram. Mas o caso do Bolsonaro é esse. Por qualquer tipificação de terrorismo que você queira, ele cometeu um ato terrorista. E ele é um militar, então ele não só cometeu um ato punível na justiça criminal civil, como ele cometeu um ato contra a honra militar. Ele teve não é só contra a honra, é lesa pátria, porque ele fez exatamente aquilo que ele não poderia fazer sendo militar. O que aconteceu com ele? Virou presidente da República. Ele foi aposentado, ganhou um salário legal, porque a gente tem um salário legal, e aí foi fazer rachadinha na Câmara dos Deputados. Foi fazer campanha sindical, tal. É isso. Então, ele não foi punido. Quem é punido? Quem fala aquilo que o comando não quer ouvir. Então, é assim. E aí, e a outra coisa, assim, os estudos poucos que tem, porque é muito difícil estudar a Força Armada no Brasil, né? Aliás, no Brasil é muito difícil estudar políticas públicas, porque eu tive muito. Você não tem noção do trabalho que eu tive para pegar dados no Ministério da Educação,
quando eu fiz o meu doutorado. Então, agora é mais fácil, porque tem a lei de acesso à informação, tem internet e tal, mas no meu mestrado não tinha nada disso, era meu doutorado. Então, foi muito complicado. Né? Tem uma cultura na política brasileira do segredo, tudo tem que ser guardado. Né? E isso é produto de uma cultura militarizada. Porque a coisa do segredo é coisa de milico, é coisa assim, não, isso é uma questão de Estado. E daí você vai ver a questão o quê? Escolher a cor da camisa que o presidente vai usar é questão de Estado? Quem tem que definir isso, quando muito, é lá o pessoal do cerimonial do Itamaraty para o presidente não fazer, não criar um constrangimento quando vai receber alguém em palácio ou quando vai fazer uma visita como chefe de Estado. Né? Senão, não. Agora, como é que o milico vai saber isso? Né? Agora, essa cultura militarizada que a senhora citou, ela não se dá porque a gente não passou a limpa a ditadura? Eu acho que ela é mais... se faltou isso, faltou. Passar limpo? Sem dúvida, faltou. E a única pessoa que tentou fazer isso seriamente recebeu um golpe, foi retirada do governo, foi a Dilma Rousseff. Isso a gente tem que dar a mão à palmatória. Ela tentou enfrentar os militares. Depois do Fernando Henrique, foi a primeira pessoa que tentou enfrentar os militares. E o Fernando Henrique ainda foi botando, né, pisando em ovos, arrumando, né, devagarinho. Ela não, ela realmente falou assim, não sou comandante em chefe, então quem manda aqui sou eu e pronto. Então, ela realmente bateu na mesa e tentou resolver essa questão de passar limpo o regime burocrático autoritário do Brasil. De fato, mas isso é assim, aumentou ainda mais essa cultura, que é uma cultura mais antiga. E essa cultura mais antiga existe justamente porque a gente sempre teve participação militar na política. A normalidade brasileira é a participação militar na política. Né? Então, como a gente falou no curso, o Oliveiros Ferreira, que é também um jornalista, foi editor do Estado de São Paulo, o Oliveiros Ferreira datava desde 1822, e a cada 2 anos, mais ou menos, tinha uma intervenção militar. Porque intervenção militar não é golpe só. Um pronunciamento, uma palavra fora de lugar, uma exigência, isso também é. E eles sempre têm a força das armas com eles. Então, o profissionalismo militar no Brasil, a construção da profissão militar no Brasil, ela se deu passo a essa participação. Né? Então, diferente do que pensa o Huntington, por exemplo, quanto mais profissional é o militar, menos ele vai intervir na política, é ao contrário no Brasil. Quanto mais ele é profissional, quanto mais ele se profissionaliza, mais ele interfere na política. E quem percebeu isso muito bem foi o Castelo Branco, o primeiro presidente, Humberto de Alencar Castelo Branco. Né? Tanto é que ele tentou fazer uma reforma administrativa que reformou as Forças Armadas de alto a baixo. Né? O que acontece é que nem sempre a aplicação da lei é condizente com que ele fez a reforma da estrutura, mas ele não fez a reforma interna da cultura e dos mecanismos que constroem essa cultura. Qual seja, ele não fez nenhuma reforma na educação dos militares, no ensino militar, no treinamento militar, nenhuma proposta nesse sentido foi feita no país. Né? Nunca, sempre os militares fizeram aquilo que eles bem entenderam. Né? E a concepção doutrinária dos militares brasileiros, ela é contrária à nacionalidade brasileira. Por quê? Porque eles compraram a doutrina prontinha, a última doutrina, que é dos Estados Unidos. Antes era francesa. E antes a gente não sabia qual pegar. Então, a gente primeiro tentou com a Alemanha, mas aí veio a Primeira Guerra, aí a Alemanha deixou de ser a melhor força mundial, né? Ou pelo menos não era, porque perdeu a guerra, não era uma força vencedora. Aí teve a França, a primeira missão de fato militar que formou os militares brasileiros, o exército brasileiro foi a missão militar francesa, no final dos anos 20. Antes disso, isso é bom que se diga, os franceses também formaram as forças públicas, tanto do Rio Grande do Sul como a paulista. Então, já tinha uma tradição, né, com as forças, com o que veio a ser as polícias militares posteriormente.
mas que na época da República Velha, como a gente tinha de fato uma federação, era de fato um exército, né? Os estados tinham verdadeiros exércitos, muitos deles melhores do que o exército brasileiro, né? Daquela época. E depois da doutrina militar francesa, depois da Segunda Guerra Mundial, nós tivemos a doutrina militar norte-americana, que foi comprada, tal e qual. E, bom, americano não vai vender coisa que ele não quer que venda, né? Essa que é a questão. Então, a gente não... Sequer a gente tem a capacidade, os nossos militares sequer têm a capacidade de questionar que a doutrina que eles estão recebendo é uma doutrina forânea, que nada tem a ver com o interesse brasileiro. Então, se a gente vê, depois de 64, que foi quando foi acabando aquela geração formada na doutrina militar francesa, aí acabou, de fato, o chamado nacionalismo, que nunca existiu. O que tinha nas Forças Armadas Brasileiras era uma visão de que o Estado deveria ser desenvolvimentista. É essa que é a questão. E isso foi confundido com nacionalismo, né? Agora, hoje você não tem mais milico desenvolvimentista. Por quê? Porque a doutrina norte-americana não é uma doutrina de nacional desenvolvimentismo. A doutrina dos americanos, norte-americana, é: eu quero vender meu parafuso. Então, eu quero que você compre meu parafuso. Para que eu vou te ensinar a fazer parafuso? E eu estou falando parafuso mesmo, não é que eles querem, não é o avião, eles não querem que você fabrique nem o parafuso, nem o avião. Porque eles querem que você compre tudo deles, você quer que fique dependente. Né? E não tem nenhuma visão do que seja, de fato, a nacionalidade, o que é imprescindível para o país. Então, quando a gente vê a venda da Eletrobras, é isso. Isso era impensável para o militar na época do Castelo Branco. Porque ele dizia assim: como? O cara que pode apagar a luz, ele pode decidir como é que eu vou fazer a guerra. Ele apaga a luz, eu não tenho mais como fazer a guerra. Que é uma coisa que é primária, né? E, Suzeli, você já citou a tão fadada nota aí do Ministério da Defesa e das Forças Armadas após as críticas do Omar Aziz, né? Fala o que você vê de pior nisso, o que isso revela, esse episódio revela da atual situação do nosso país. Revela duas coisas. Uma é que a gente fica, especialmente a esquerda brasileira, fica falando assim: ai, não vai ter golpe, ai, vai ter golpe, ai, não vai ter golpe. Bom, já tem, nós já estamos no governo dos militares. Quem manda na lojinha são os militares. E o Bolsonaro é só uma peça nesse jogo. É uma peça, inclusive, que serve aos interesses dos próprios militares. Então, isso é a primeira questão. A segunda questão mostra que aquela história que aconteceu em março, que todo mundo saiu por aí dizendo, eu não saí por aí dizendo em março. Eu disse em março, eu escrevi em março que os militares estavam manipulando e que o Bolsonaro saiu por cima. Também revela isso, quer dizer, o Bolsonaro e os militares do governo, não estou dizendo que todos os militares estão com o Bolsonaro, porque isso é uma inverdade, mas a quem manda está com o Bolsonaro. Quando o Bolsonaro precisar ser descartado, eles vão descartar. E a tentativa das Forças Armadas tem sido a de descolar-se do Bolsonaro. Toda a tentativa tem sido nessa direção. E essa nota também vinha nessa direção. Olha, nós não somos corruptos. Espera aí. A corrupção é do governo, não é nossa. Não confunda. Só que quando eles assinaram a nota, eles falaram: bom, nós estamos dentro. Então, eles disseram as coisas que eles estão dizendo. Agora, o que é pior nisso tudo? A própria nota. Como é a existência de um Ministério da Defesa ocupado por um militar é ruim. Agora, a existência de um Ministério da Defesa ocupado por um militar, com 3 comandos militares, que assinam uma nota ameaçando um outro poder da República, é impensável em qualquer Estado de Direito. Não estou falando nem democrático. Qualquer Estado de Direito. Imagina isso no governo do Pinochet, para falar de uma ditadura. O Pinochet mandava prender. Por isso que eu estou dizendo, a própria nota em si é absurda num Estado de Direito. O ministro da Defesa e os 3 comandantes deviam estar presos. Era isso que devia ter feito. Claro que não vão fazer, porque morre de medo. É essa que é a questão. Todos os poderes estão ameaçados e estão
tutelados em alguma medida, eles estão aceitando serem tutelados pelo poder das armas. Então, para que você precisa de golpe? Parece que precisa de tanque na rua. Não precisa de tanque na rua. Você não precisa nem dos dois, do dois cabos e um sargento, lá, ou dois sargentos e um cabo, ou dois soldados e um cabo, que falava o filho do Bolsonaro, que eu já nem sei qual deles era. Porque não precisa disso. Basta sair uma notinha que todo mundo fica discutindo a nota, fazendo nota sobre nota, e não fala o que deveria ter sido feito, que era esses caras tinham que estar presos. Porque por muito menos, jornalista é preso, por muito menos aquele menino, como é que chama aquele que está preso lá em Brandão, que agora foi solto. Fugiu o nome também, eu sei de quem que é. Então, quer dizer, por fazer um ato legítimo, legal, previsto na Constituição, um cara é preso e não pode dar entrevista sequer. Ele não tem nenhum crime ainda, ele só foi acusado, ele não foi julgado, mas ele não pode sequer dar entrevista. E está preso. Bom, três funcionários públicos, porque é isso que são os comandantes militares, 3 funcionários públicos falam contra um poder da República e não está preso. Não tem nem ordem de prisão. Isso, Zeli, parece que o absurdo andou mais um pouquinho com a entrevista do comandante da aeronáutica ao jornal Sem Globo. Dúvida. É outro que devia estar preso. Bom, ele já devia estar preso antes pela primeira nota. Aí ficou evidente a defesa do governo, né? Claro, é isso. E ainda que você diga, não, eles têm que defender o governo, primeiro eles não têm porque são funcionário público. Quem tem que defender o governo é o ministro da Defesa. O ministro da Defesa assinar essa nota, tudo bem. Não é tudo bem porque ele tá ameaçando outro poder da República. Mas ele assinar uma nota de desagravo falando, olha, esse ministério não entende como é que isso chegou a esse ponto, patatá, perfeito. Ele está no papel dele. Não teria nenhum problema o Braga Neto assinar essa nota. Eu sou péssima para nomes, tá? Então, se eu confundir algum nome, o ministro da Defesa assinar essa nota, independente de quem seja, se civil, se militar, desde que não ameace, mas uma nota explicativa falando, não, é protesto. Protesto, eu não tenho nada a ver com isso. É natural, normal, esperado, dentro do processo político democrático e tal. Agora, falar que o Aziz não pode, o presidente da CPI não pode fazer isso, o presidente da CPI deve fazer isso, porque é papel dele. É para isso que ele é eleito. O principal instrumento do legislativo brasileiro são as comissões parlamentares de inquérito. É para isso que ele está lá, para controlar o poder executivo. Não é só para fazer lei, é para ver se a lei é cumprida. E para ver se a lei é cumprida, não cabe ao Supremo Tribunal falar a lei foi cumprida. Não, cabe a análise pelo legislativo dos procedimentos que levaram a lei a ser cumprida. E isso quem faz são as comissões parlamentares de inquérito. Então, ele está lá para isso. O máximo que poderia fazer um ministro é protestar contra o resultado, que ainda não se deu, ou a defesa de um seu funcionário, né, que foi maltratado aos olhos desse poder, fazer isso. O ministro pode fazer isso. Agora, mais do que isso, não. Agora, o comandante não pode. Comandante das forças, não. Ele é funcionário público. Então, funcionário público não pode fazer esse tipo de coisa. Nem civil. Nem civil. Se eu fizer um negócio desse, eu vou presa. Virar para ele e falar assim, eu falo, tudo bem. Mas se ele quiser, ele pode falar que eu não posso falar. Eu sou funcionária pública, eu falo assim, o Dória, ó, tá aqui, ó. Se eu não provar, o Dória cometeu um crime. O Dória mandou matar meu cachorrinho. Se eu provar, se for dentro de uma comissão parlamentar de inquérito, eu tenho esse direito. Agora, eu não posso falar isso assim, do nada. Exatamente. Suzeli, você vê risco de golpe das Forças Armadas no país? 1964 pode se repetir hoje? Não precisa. Para quê? Elas não têm por que fazer isso. Para quê? Elas controlam já. Elas não precisam nem do soldado e o cabo lá, o cabo e dois soldados para fazer as coisas. Elas estão fazendo.
Já E eu está. acho, sinceramente, Xandó, que a gente está olhando para o lugar errado. A gente está olhando para os militares que estão no executivo, que estão fazendo, e não está olhando para os outros poderes. A gente não está chegando no Supremo ou no juizinho aqui da esquina e falando: oh, acorda, meu, o que você está fazendo? Que o cara está te desrespeitando. Amanhã vão botar arma na rua aqui, você não vai fazer nada. A gente não está olhando para o legislativo e falando: cara, vocês vão realmente adotar essa lei? Você vai realmente dar mais poder para as Forças Armadas? Porque é isso que estão fazendo. Né? A PL do terrorismo, que eu falei que tinha que falar dela, é isso. Ele está dizendo o seguinte: olha, os militares que estão aí vão poder definir, e inclusive os policiais, não só os membros das Forças Armadas, entendeu? Vão poder definir o que é ato terrorista. Aliás, não é ato terrorista, porque eles não estão definindo ato terrorista. Eles estão definindo no PL intenção. Se eu estou com uma pedra na mão, o cara vai dizer assim: ah, ela está com uma pedra na mão. Não importa se eu sou assim, como é que você, druida, sabe? Que fica aquela coisa lavando pedra, rezando, que minha mãe fazia, rezando para as pedras, tal, porque isso descarrega, faz sessão de descarrego com pedra. Se eu estou com uma pedra na mão e estou na frente do Santander, que é todo envidraçado, o guardinha passa e fala: ah, ela vai cometer um ato terrorista. Ela tem intenção de jogar a pedra na janela do Santander. Pronto, sou presa. É isso que está acontecendo. Então, eles não precisam botar tanque na rua, Chamil. Eles não precisam, eles estão fazendo isso dentro da lei e a gente está deixando. A gente fica olhando para o Bolsonaro e o Congresso está fazendo. Os capanga do Bolsonaro no Congresso estão fazendo o que ele precisa que seja feito. E amanhã nós vamos falar assim: nossa, não teve golpe. E mas cadê a democracia? Foi-se. Sumiu. A senhora acha que o golpe seria para manter Bolsonaro no poder? Os militares manteriam ele no poder? Se houver realmente. Se eles precisarem do Bolsonaro, eles mantêm. Se eles não precisarem, não. E o Mourão? Se eles não precisarem, não. As declarações é só para inglês ver essas supostas contradições que ele faz com o Bolsonaro. Não, é só para dizer: olha, eu sou confiável, tá? Olha, confia em mim, sabe? É outro Temer. Imagina, o Bolsonaro. Veja, os 3 comandantes assinaram uma nota emparedando o legislativo. Emparedando, a partir da comissão parlamentar de inquérito, eles estão emparedando o legislativo. O Senado Federal. O que aconteceu? Nada. Então, para que vai acontecer alguma coisa se for o Bolsonaro, se for o Mourão? Nada. Porque quem está mandando são eles. É isso que a gente tem que insistir. A gente tem que parar de achar que a responsabilidade é do Bolsonaro. Tanto não é que eles foram emparedar o poder da República assim que eles sentiram a água no tornozelo. Não precisou nem chegar no joelho. A água está no tornozelo e eles já estão esperneando. Porque é lógico que eles têm culpa nisso. Mas se tem milico de fio a pavio, como é que eles não podem ter nada com isso? Aliás, o Braga Neto era do Ministério da Saúde no escândalo da Covaxin, né? Ele era lá, junto com o Pazuello. Exatamente. Tem denúncias, que eu não sei se são fundadas ou não, mas tem denúncias da época que o Pazuello era capitão, capitão ou major, e estava no Rio de Janeiro, de envolvimento dele com venda de armas que são exclusivas das Forças Armadas. Como é que a arma exclusiva das Forças Armadas vai parar nos morros do Rio de Janeiro? É isso que tem que se perguntar. Para que quartel compra picanha? Para soldado comer, certamente não é. Para fazer rancho, não é. Porque se alguém entrou em quartel, não sei se você teve o desprazer de fazer o serviço militar obrigatório, ou se entrou em algum quartel na tua vida, você já viu o rancho de soldado, Sim. Você sabe que é uma merreca. Que se ele come a 100, está muito bom, entendeu? Quando tem a 100, ele está feliz. A picanha não é para os soldados. Suzele, agradecendo muito a sua entrevista, eu lhe faço então a última pergunta. Vivemos um período mais tenso
nessa relação das Forças Armadas com a sociedade desde 64? Desde 64, sim. Não sei, mas tem isso até agora. Amanhã, se a gente fizer outra entrevista, pode ser que eu fale outro, que piorou, né? Porque de 2018 para cá tem piorado bastante, né? E eu acho que sim, que a gente vive, e eu acho que a gente vive muito muito menos por responsabilidade das Forças Armadas, isso é bom que se diga, do que por responsabilidade dos demais poderes da República, inclusive da imprensa. A grande imprensa nesse país costuma dizer que ela é o quarto poder. Ou se ela é o quarto poder, então ela também tem responsabilidade por isso tudo que está aí, porque ela insuflou esse tipo de coisa, porque ela não dá, como é que chama? Não pauta questões que são importantes, como sempre foi a questão da Comissão da Verdade, ao contrário, né? Então, se deixa levar pelo interesse imediatista. Nós temos uma elite, e em todas as áreas, uma elite profundamente imediatista. Profundamente imediatista. Então, ela não consegue ver além de uma semana. E isso é terrível. Isso é terrível. Então, nós vivemos o pior momento desse 64, sem dúvida. Não tem nenhum momento que tenha sido pior que esse. Agora, a culpa não é das Forças Armadas. Você diria que há um risco concreto de tentar se impedir as eleições do ano que vem? Eu acho que há. Eu não tenho certeza se haverá eleições. E se houver eleições, eu não sei se elas serão respeitadas. A gente tem que lembrar que 2014 não foram. Por isso que aconteceu 2016. E a gente tem que lembrar que 2016 também não foi respeitada a regra do jogo. Por isso a gente teve 2018, que foi uma fraude. Como é que você ganha eleição com fake news e não tem a chapa caçada? Eu não estou dizendo que o Lula tinha que ser eleito, não sei quem seria eleito. Eu, sinceramente, acho que se tivessem deixado as eleições serem como foram, a gente teria um péssimo governo, mas um governo civil. Não um governo militarizado da maneira que a gente tem, não um governo dominado por militares. Mas, como eles estão fraudando a eleição desde 2014, não, desde 2015, né? Porque 2014 foi legítima, 2015 começaram, não aceito, depois discuto. E antes disso, você tem a Lava Jato, que eu acho que a gente não pode esquecer dela. Eu acho que o grande crime de lesa pátria que a gente teve nesse país, e precisa ser dito, foi a Lava Jato. E eu não estou nem dizendo porque ela prendeu Lula. Isso é o de menos. Se tivesse prendido Lula, entendeu? O grande problema é você empreender. Se você pode prender o presidente da República, quem dirá nós dois aqui? Sem crime, porque, veja, ele foi preso sem ter julgamento, sem ter nada, teve um julgamento fajuto. Ninguém é preso tão rápido nesse país como foi o Lula. Nem o cara que rouba doce de leite da esquina é preso tão rápido. Nenhum processo anda tão rápido quanto o dele andou. Então, eu acho que é isso que as pessoas têm que ver. E o crime da Lava Jato não foi prender o Lula. O crime da Lava Jato foi destruir o processo judiciário brasileiro, jurídico brasileiro. E, junto com isso, foi destruir a economia brasileira. Porque eu brinco falando que nem milico conseguiu destruir a Petrobras. Nem os milicos conseguiram vender, fatiar, fazer qualquer coisa, fazer sociedade anônima da Petrobras. Esse cara conseguiu. Essa porcaria desse barreco de Curitiba conseguiu. Porque foi ele que conseguiu. Não é culpa do Bolsonaro nem dos milicos. Quem fez isso foi ele. Foi ele que destruiu. Foi ele que destruiu a capacidade do povo brasileiro de ver o óbvio. Como é que eu vou vender a minha casa para depois alugar uma? Porque é isso que a gente está fazendo. A gente está entregando, porque a gente não está nem vendendo, porque se vendesse, perfeito. A gente está entregando tudo aquilo que a gente tem e que nos outros países, eu não estou pedindo para olhar para a gente, vai olhar no outro país. Os Estados Unidos não é assim. Bom, se os Estados Unidos não é assim, se os Estados Unidos é tão perfeito, por que a gente vai fazer diferente deles? Né? Então, eu acho que isso deve ser lembrado. Né? E vamos torcer para a gente conseguir ter eleições não fraudadas e respeitadas ano que vem.
Eu duvido. Tomara, vamos ver, vamos lutar para isso. Professora, muito obrigado. E assim chegamos ao fim do Vale Entrevista dessa semana com a professora Suzelei Calil. Ela é cientista social, cientista política e é também pesquisadora do Grupo de Estudos de Defesa e Segurança Internacional. É isso, até a próxima.